assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. 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 Quem vai fazer a apresentação? Aqui tá eu. A Mônica vai ler o Evangelho. Arruma aqui pra mim. Opa! Não, pra baixo. Boa noite. Doido para que alguém arrumasse para mim o microfone. Pessoal, dando início aos trabalhos da noite, vamos apresentar novamente os cursos disponíveis agora para 2023. Alguns já começaram, mas apenas uma aula já. E então dá para pegar aí dos que tiverem inscrição aberta ainda, obviamente. Temos aí o ciclo básico de Espiritismo. Vai começar dia 7 de março, é uma terça-feira, ou no sábado, 11 de março. Temos também o curso de Educadores Espíritas, a começar amanhã, terça-feira, dia 7, às 8 horas. O Aprendizes do Evangelho, que é o nosso trabalho logo depois aqui do trabalho do salão, já não há mais vagas, e vai começar hoje. Temos a Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, iniciando no dia 5 de março, domingo, das 9 às 10h15. O grupo de estudo Boa Nova, às terças-feiras, das 8h15 às 9h15, iniciando em 14 de fevereiro. A Mocidade Espírita não tira férias e está sempre aberta a novos membros, todos os domingos das 10h20 ao 12h30. E o Principiante Espírita, que é realmente o curso voltado à formação de trabalhadores da casa, ele iniciou agora no sábado, dia 4. Mas eu acho que ainda tem vagas disponíveis somente nessa turma de sábado. Sábado às 15h30. A gente divulga também o Encontro Amigo, que é o apoio aos enlutados, porque a paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. E quarta-feira, às 20 horas, ocorre através da plataforma Zoom. O ID e a senha também estão lá na livraria. A gente divulga também a nossa ação entre amigos, para angariar fundos aqui para casa. Ainda estamos no sorteio da Smart TV, 32 polegadas, aqui pelo bilhete de R$10. Às vezes a gente não consegue trazer o alimento, o macarrão, né, o espaguete, mas pode contribuir aí com a compra de um bilhete, quem sabe a gente é sorteado. Como já falei, o macarrão, o espaguete rende mais, a gente continua pedindo o auxílio de vocês para complementar as cestas para a nossa assistência social. E vamos pedir para desligar os celulares, para não atrapalhar o colega do lado e principalmente aqui as vibrações da mesa. Hoje, dia 6/2,
A nossa expositora é a Tânia Carvalho, eu acho que ninguém conhece. Ela vai falar sobre o livro do mês, Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca, também um autor que ninguém nunca ouviu falar. O Evangelho, a mensagem e a prece inicial, a Mônica de Paula Soares. As vibrações gerais e do passe, a nossa irmã Marisaura. E a vibração da água e a prece final pela nossa irmã Vera Lúcia Romei. Vamos então nos preparando para o trabalho. Vai ter que baixar bem. Tá. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Item 5. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Uma alegria estar. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Nascemos, crescemos, vivemos, morremos. Tornamos a renascer e assim, sucessivamente, repetindo o ciclo que vai se tornando cada vez mais perfeito e maravilhoso, à medida que nos aperfeiçoamos e dirigimos nossa antena para o bem, o infinito e Deus. Vamos cerrar nossos olhos, tranquilizar nossos corações. Vamos ser gratos por mais uma vez estarmos aqui na Casa de Paz e Amor. Vamos pedir que Jesus nos envolva com ondas de luz, de paz, de amor, que possa envolver e intuir a palestrante da noite, e que essas ondas de amor, esses eflúvios que vamos receber esta noite, perdurem em nossos corações por toda a semana. Graças a Deus, que assim seja. Hoje, ela é a coordenadora do Encontro Amigo, que toda semana nós divulgamos e falamos dela e da sua equipe. Então, vocês estão sabendo que é ela a coordenadora do Encontro Amigo, tá bom? Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui na segunda-feira. Acho que tá bom, né? Tá dando para ouvir aí, crianças? Estou emocionada de ver a nossa evangelizanda de anos atrás, trabalhadora, né, da nossa casa. Quero agradecer a Helena, que em nome dela e toda a equipe, que nos convida para esse nosso encontro, onde vamos falar de um livro especial. E nós trouxemos o próprio para falar conosco de início. É uma alegria estarmos juntos, porque estou aqui apresentando a vocês nosso novo trabalho literário, que é o livro Simplesmente Francisco. Já deu para perceber que se trata de um livro sobre a figura adorável de São Francisco de Assis, esse santo padroeiro dos animais, protetor da ecologia, e que escreveu uma linda história de amor pela humanidade. Desde pequeno e ao longo da vida,
eu venho estudando, venho meditando e agora consegui concluir um livro sobre a vida dele, que eu faço algumas reflexões para que aquilo que Francisco fez possa também tocar o nosso coração e despertar o Francisco que existe em cada um de nós. Muito bom, né? O próprio orador, o próprio escritor, um livro é sempre um amigo. Por isso que a nossa diretoria de doutrina escolhe sempre a primeira semana, né, do mês, fazer uma divulgação desse livro, que nesse caso cai a vida de São Francisco de Assis, porque o livro é o nosso grande amigo. Francisco de Assis sempre exerceu enorme fascínio sobre José Carlos de Luca, que acalentou por anos o desejo de escrever, como nós ouvimos, porque, desde jovem, ele sentia grande atração por essa figura que se tornou um dos mais populares santos, que é da Igreja Católica, do cristianismo, a gente diria. Ele nasceu em São Paulo, José Carlos de Luca, é juiz de direito desde 1989. Desde a mocidade, dedica-se às atividades de divulgação do Espiritismo. Em 2006, juntamente com outros amigos, criou o Grupo Esperança, que é praticamente um filhote do Paz e Amor. Porque enquanto o prédio físico estava sendo construído, a Casa de Paz e Amor cedia às tardes de domingo para que a sua equipe pudesse iniciar toda a preparação espiritual do Grupo Esperança. Hoje falamos de Francisco de Bernardone. Nasceu em plena Idade Média, por volta de 1182, na cidade italiana de Assis, na região da Úmbria, filho de um rico comerciante de tecidos. Quem aqui assistiu o Irmão Sol e o Irmão Lua? Quem não assistiu, assista. Tem no YouTube, é maravilhoso. Na condição de jovem, membro de classe burguesa dominante, Francisco foi um homem de seu tempo, acostumado ao prazer e à exuberância dos trajes caros, às ricas festas juvenis. Envolveu-se em conflitos bélicos, foi ferido, aprisionado por quase um ano. Foi liberto após seu pai pagar régio resgate. Voltou enfraquecido, doente, ficando mais de um ano para se recuperar. Entretanto, quando já estava em viagem, Francisco começou a passar mal e teve outro sonho no qual uma voz lhe fazia indagações desconcertantes, cujo diálogo, segundo seus historiadores, pode ser resumido assim: ele estava indo para as cruzadas. Quem julga que pode te fazer um bem maior? Um senhor ou um servo? Um senhor, respondeu Francisco. E então, por que deixas o senhor para seguir o servo? E ele, tocado daquele instante, por esse momento espiritual, diz: Senhor, que queres que eu faça? Volta para a tua cidade e lá se terá dito o que fazer. Ele tinha à época cerca de 24 anos. Esteve nas cruzadas. Lá, quase também vem a desencarnar, mas esse sonho faz com que ele caia em si. Chega em casa e novamente tem um outro sonho que lhe fala: Francisco, conserta minha casa, que, como vês, está toda em ruínas. E ele, mais uma vez equivocado, imagina que
visitar a igreja seria reedificar a igreja que estava assim na saída da cidade. Mas, daí para diante, dedica-se de corpo e alma à reconstrução dessa igrejinha, suplicando à população de Assis a doação de pedras para a reforma, que ele mesmo, com a ajuda de amigos, fez questão de realizar com as próprias mãos. E aos poucos, Francisco foi se desligando de tudo aquilo que o prendia à vida material. O livro não é uma biografia, mas apresenta Francisco, uma pessoa de carne e osso. Não vou dar spoiler nenhum, só vou me dedicar a um capítulo em que você e todos nós, foi o capítulo que mais me tocou, por isso eu vou trazê-lo para vocês. Então a gente vai ver que Francisco é retratado porque Dr. De Luca ele pesquisou em uma bibliografia imensa ao longo da sua vida. E ele fez assim, deste livro, a parte mais nobre de tudo que ele encontrou. E assim ele nos mostra um Francisco de carne e osso, gente como a gente, gentil, alegre, mas também frágil, que enfrenta dificuldades, dúvidas, conflitos, e leva o leitor a compreender que a santidade de Francisco foi construída na rocha da sua humanidade, provando que nós também podemos fazer. No livro que Joana de Ângeles trouxe para nós, através da psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, no capítulo 35, fala sobre o irmão de Jesus. Lá nós temos a informação de que Francisco havia sido na vestidura de uma outra reencarnação, como João Evangelista. O João, que era o queridinho de Jesus. Né? Era o mais novo dos discípulos. Seguiu Jesus e mais tarde nós vamos vê-lo ao pé da cruz, o único discípulo que acompanhou todo o martírio de Jesus, junto com Maria e algumas mulheres. E foi lá, depois de pedir a Deus perdão pelo que nós estávamos fazendo, porque éramos crianças, ele entrega a sua mãe e diz: mulher, eis aí sua mãe, olhando para João. João, meu irmão, eis aí sua mãe. Então, nós vamos imaginar que, como nós, em cada encarnação, crescemos só milimetricamente. Alguns em angstrom. Uma medida que não dá nem para enxergar. Mas nós nunca retrocedemos. A cada encarnação temos oportunidade de seguir à frente. Francisco, então, ele soube fazer das imperfeições a porta de entrada para que a luz de Deus penetrasse seu coração, e assim ele encontrou um sentido para a sua existência. O livro é composto de 30 capítulos, mas nós vamos enfocar um capítulo que me chama muita atenção. E nós que trabalhamos com os enlutados, eu digo que o luto é viver num deserto. É um local árido, de muitas lágrimas, de muito sofrimento, de muita dor. Por isso que ele falou-me muito. Imaginamos que os santos são feitos de um material diferente daquele que Deus fez o resto do mundo. Eles não choram, eles não se zangam, eles não se entristecem, eles não se equivocam, não sentem angústias, não sentem dores da alma, não sentem as necessidades do corpo. A gente imagina, São Francisco de Assis, mas ele vem como nós,
criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de tudo apreender. Depender de nós, levaremos mais ou menos tempo. Mas eu gostaria de fazer um parágrafo aqui. Desculpe, um parênteses. Porque, da mesma maneira que para Francisco foi difícil, vamos imaginar também que Jesus, na convivência com seus discípulos, não encontrou facilidades. Cada um era de um jeito, eram simples pescadores. Pedro, a quem ele colocou a responsabilidade sobre tu, edificarei a minha igreja, não foi assim? E ele era uma pessoa embrutecida, era uma pessoa que só depois que o mestre vem a desencarnar, é que cai a ficha de todos os discípulos. Até Tomé duvidou um pouco, mas depois todos eles foram mortos porque eram seguidores de Jesus e pregaram e ajudaram a trazer o Evangelho até nós nos dias de hoje. Então Jesus teve que ter muita paciência no viver e conviver, como a Celina sempre nos lembrava, a trabalhadora da nossa casa da primeira hora. Ela sempre vibrava pelo viver e conviver. Eu era muito jovem quando conheci o Paz e Amor, eu pensava, mas por que será que ela faz essa vibração? Mas daí a gente cresce, tem chefe, tem casa, outra família, e a gente vai entender que como precisamos vibrar pelo viver e pelo conviver. Jesus chorou. Dá para acreditar? No Evangelho nós temos três momentos de relato de que o Mestre chorou. E a primeira vez foi quando ele recebeu a notícia de Marta e Maria, que eram amigos, de que o irmão havia desencarnado. Lázaro havia morrido, Jesus estava fora. Quando chegou, Marta e Maria estavam desesperadas. E ele, em vendo as amigas queridas, ele chorou junto, mostrando que Jesus se comovia com a dor alheia. E ele não se furtou de chorar com elas. Através do seu excepcional magnetismo, ele pôde intervir, porque os laços do corpo espiritual de Lázaro não estavam totalmente desprendidos, por isso que ele traz Lázaro à vida. De uma outra feita, quando Jesus avista Jerusalém, e ele medita, depois de tanto ter feito, curado, levantado leprosos, dado visão a cegos, as pessoas não compreendiam nas menores coisas. Ele, olhando para Jerusalém, diz assim, no relato de Lucas: se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos, porque nós, até hoje, estamos cegos e surdos aos ensinamentos de Jesus. Cada dia o noticiário nos apresenta condições tão difíceis de imaginar criaturas humanas cometendo tais atrocidades. Oremos por todos. Mas ainda em Jesus nós vamos encontrá-lo. Quando se aproximava e ele sabia das dificuldades que enfrentaria, porque seu dia estava chegando, porque sua tarefa estava por se encerrar, ele convida seus discípulos, Mateus e Lucas, relatam esses fatos. E Jesus chama alguns discípulos e vão até o Jardim das Oliveiras, no Getsemane. E lhes disse: sentem aqui enquanto vou ali orar. Leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Dá para imaginar Jesus fazendo isso? Como ele era humano também.
ele também se entristecia, ele também se angustiava. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele teve medo. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Será que a gente pensa assim? Aí a diferença. Porque a gente que acompanha os enlutados, a primeira coisa que um enlutado faz é brigar com Deus. Por que comigo? Por que com meu filho? Tanta gente ruim, por quê? Mas nós também pedimos que o nosso filho entre no vestibular, na medicina, não é? Saiu hoje, a lista hoje, né? Prazo fatal lá para a FUVEST. Quantas mães fizeram promessas? Mas não era o momento, não era o dia. Então, a gente observa que depois Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Jesus havia acabado de pedir um favor, porque ele sabia que alguém lhe houvera traído, mas foi uma traição pensando que ele era um homem poderoso, tudo podia, ele iria salvar-se e salvar o povo judeu. Era o Messias prometido. Então a gente vê que vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Queixou-se o mestre. Ali a gente vê uma decepção. Sua condição espiritual fez com que soubesse lidar muito bem com as características da condição humana, de maneira a não impedir a realização da sua missão. No final da sua morte, ele diz: a consumação está feita, não é? E acaba expirando. E nós também somos humanos, aliás, muito humanos. Não podemos evitar que acontecimentos ruins aconteçam em nossas vidas, mas somos responsáveis pelas atitudes que temos em relação a esses momentos. Somos seres humanos sem superpoderes, porém somos seres humanos dotados de uma incrível capacidade de aprendizagem, o que nos leva a uma incessante busca de autoconhecimento, o que não nos isenta de problemas, mas nos diferenciará na maneira de como lidarmos com esses problemas. Ninguém está livre de dor e sofrimento, mas ninguém está preso a essa dor e a esse sofrimento. Cabe a você decidir o que fazer. A psicanalista Melanie Klein, ela diz: o equilíbrio não significa evitar conflitos. Supõe a força para atravessar emoções penosas e poder lidar com elas. Precisamos pedir ajuda. De Luca nos diz: creio que esse também deva ser o caminho que se apresenta para nós. Isto é, a nossa evolução espiritual. Não pode ser um buraco onde colocamos nossas emoções e sentimentos para fazê-los desaparecer, como se fosse possível. E aí estamos sentados em cima desse buraco com pose de anjos. Forte a fala dele, não é? Nossos sentimentos e nossas emoções são parte integrante de nós mesmos, mas deveremos ser reconhecidos, aceitos, trabalhados. Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 17, tem uma frase que fala muito a nós espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E o teólogo Leonardo Boff, escritor, ele diz que a oração de São Francisco, a oração da paz de São Francisco,
Ela é recitada por crianças budistas, monges taoístas no Tibete, muçulmanos no Cairo, babalorixás em Angola, católicos em Roma, populares de base na América Latina e até por operários em greve. Por seu caráter ecumênico, pela maneira simples como foi concebida, caiu no gosto popular, universalizando-se, fazendo com que a oração da paz virasse a oração de São Francisco. E nós destacamos aqui que é uma oração diferente, porque é uma oração da ação. Nós todos já conhecemos, não é? Então, eu vou destacar só os verbos que nós precisamos lembrarmos-nos, porque a oração, na própria palavra, já contém a ação. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que esse livro, como disse Dr. De Luca, possa despertar em nós o Francisco, que com certeza está dentro de nós. Que ele e toda a espiritualidade superior, Jesus e Deus nosso Pai, nos proteja e nos inspire cada dia mais. Muito obrigada. Tânia, obrigada por nos lembrar que nós precisamos colocar a paz dentro da gente. Porque se a gente não estiver em paz com a gente mesmo, a gente não consegue vencer os obstáculos que aparecem e às vezes a gente tem a sensação de que são intransponíveis, né? E com a esperança que está florindo em nossos corações, nós vamos segurando nas mãos de Jesus e pedindo para Ele caminhar conosco, que Ele possa ir até os nossos lares. E Ele vai abençoando cada cômodo, cada pessoa que ali se encontra, porque nós reunimos todos os nossos familiares, pedindo a Ele que toque o coração de cada um, e que cada um possa percebê-lo nas menores ações do próximo, percebê-lo nas menores atitudes do outro para conosco, o carinho, a vibração amorosa, a palavra amiga. É Jesus nos dizendo força e caminho. E assim, nós vamos caminhando com Jesus, e nós vamos com Ele passeando por todo o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, visitando todos os estados. Mas nós vamos pedir a Jesus que coloque suas mãos sobre Brasília, envolvendo os governantes, levando a eles boas ideias,
tocando seus corações, envolvendo-os em paz, serenidade, envolvendo-os em boas ações para com todos. E assim nós vamos pedindo que Ele também envolva todos os governantes de todos os países do planeta Terra. Onde houver um ser humano, que esse ser humano possa ser tocado pela luz de Jesus. Que haja amor, paz e compreensão entre os homens. Que a oração de Francisco de Assis possa tocar aqueles que ainda planejam a guerra. Nós vamos pedindo a esse Espírito tão nobre que envolva aqueles que ainda têm o ódio no coração, aqueles que deixam com que a fome se alastre, a discórdia, e que aqueles que tratam o outro como o seu escravo, aquele que ainda faz com que as suas ideias não sejam discutidas. Vamos envolvendo a todos os países, aonde os regimes são totalitários, aonde as mulheres não são respeitadas, aonde o outro que pensa diferente não é respeitado. Nós vamos pedindo a Francisco de Assis que leve até esses povos a paz, a serenidade e a tranquilidade. Envolvidos nesta luz, nós vamos nos preparando para o passe, junto aos nossos trabalhadores que durante todo o dia se prepararam para esse momento especial, que uma grande luz se faz no salão e vai penetrando todo o nosso corpo físico. Vai penetrando os nossos pensamentos, fazendo uma grande faxina em nossos pensamentos, trazendo serenidade, paz, tranquilidade. Essa luz, ela desce até os nossos olhos, a garganta, a boca, e ela vai limpando a nossa garganta, ela vai se espalhando pelos nossos ombros, aliviando as dores dos ombros, dos braços, dos cotovelos, das mãos. Vai tirando o incômodo, às vezes, da mão que está com artrite reumatoide, aquela dor, às vezes, que não passa. E essa luz, ela vai preenchendo o nosso tórax, fazendo uma grande higienização em todos os nossos órgãos, nos pulmões, nos rins, no cardíaco, no baço, no pâncreas, no fígado, na vesícula, no estômago. E essa luz, ela vai descendo pelo intestino e ela vai tirando dele todas as dobras, dissolvendo pólipos que possam ser encontrados, fazendo um grande trabalho para reduzir infecções, inflamações, tirando o desconforto que às vezes ali se instalam. E agora essa luz, ela vem para o nosso quadril, ela desce pelas nossas pernas, pelos nossos joelhos, pelos pés, e ela vai aliviando todas as dores. Ela volta, ela vai subindo, e ela vai subindo pela nossa coluna,
vértebra por vértebra, alinhando estas vértebras, colocando um amortecedor entre elas. E essas vértebras alinhadas, as dores da coluna são aliviadas. E agora que nós tivemos os nossos pensamentos higienizados, o nosso corpo físico tão trabalhado, nós vamos acompanhando essa equipe maravilhosa que está no salão até os hospitais, até as UTIs. E nós vamos levando passe a todas as pessoas que se encontram ali doentes, pedindo a Jesus que alivie as suas dores, que trabalhe junto aos médicos e os enfermeiros nas UTIs, intuindo-lhes com boas atitudes, com bons pensamentos, para que eles possam trabalhar junto aos doentes, levando um pouco de alívio. Nós visitamos todos os quartos e levamos a cada doente um pouco deste passe. Nós visitamos todos os hospitais, agora nós vamos visitar as penitenciárias, a Fundação Casa, os orfanatos, os asilos, as casas de repouso, os moradores de rua, que muitas vezes estão doentes e não têm um remédio para aliviar as suas dores. Vamos pedir a Jesus, que trouxe Lázaro de volta à vida, que cuide desses nossos irmãos. Vamos visitar os enlutados, levando para eles um pouco de consolo, nosso abraço amigo. Aqueles que estão passando por separações, aqueles que estão em discórdia nas famílias, vamos levar para todos o nosso abraço. E agora, preparados que estamos, nós vamos para a fluidificação das águas, junto à nossa querida Vera. Que neste momento possamos mentalizar o nosso amigo Jesus, direcionando todos esses caravaneiros que aqui já se encontram para a fluidificação das nossas águas. Que possamos, Senhor, neste momento, mentalizar um vasto campo de margaridas, onde as irmãs de caridade ali estão colhendo todas essas margaridas, para levar para os planos espirituais e nesse instante possamos doar de nós as nossas melhores energias, para que juntamente com essas flores, com essas margaridas, lá nos planos espirituais, os caboclos, os índios, os cientistas, os médicos, biólogos, farmacêuticos, lá já preparados para toda essa fluidificação, para que todos nós necessitamos. Cada um nesse instante mentalize o seu vasilhame, aonde esses irmãos vão colocar a cada um a necessidade de todos esses lenitivos que ali serão depositados. Mentalizemos também nesse momento os filtros dos nossos lares, a água ao lado do leito de um enfermo, a água que um morador de rua possa estar tomando neste momento, e que ali também seja depositado tudo que todos eles estejam necessitados, sempre agradecendo
por tudo que recebemos em nossos vasilhames e agradecendo por esta medicação, direcionada sempre pelo nosso meigo Rabi, que esteve todo o tempo juntamente nesses laboratórios, com esses caravaneiros, para que tudo seja colocado nos nossos merecimentos. Agradecendo a Ti, Mestre, por esse instante, por este momento. E que ao tomarmos essas águas, possamos lembrarmos de fazer uma prece em agradecimento por tudo que recebemos. Que assim seja com a graça de Deus. Uma boa semana para todos, com muita saúde, muita paz e muito trabalho. Por favor, um minutinho só. No último dia 29, nós tivemos a comemoração dos 60 anos de fundação da nossa Casa de Paz e Amor em Jesus. E nós tivemos um evento comemorativo, onde, dentre as atividades, houve o lançamento de um e-book com toda a história de nossa casa. Então, esse e-book está sendo disponibilizado gratuitamente a todos. Basta solicitar no nosso WhatsApp. Isso tanto para quem está presente, como para você que nos acompanha pelas nossas mídias digitais. O telefone é 11 2296 8080. Próxima mensagem que nós encaminharemos para vocês. Tá ok? Muito obrigado.